Está aberta a sessão sobre a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único, artigo 5º, do ato da mesa, número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem aos 5 anos da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Esta sessão foi requerida por mim e por outros parlamentares que compõem esta casa. Convido para compor a mesa a senhora Romy Benck, pastora da Igreja Luterana do Brasil. Convido também a senhora Irmã Sueli Belato, cônega de Santo Agostinho, religiosa e militante dos direitos humanos. Convido ainda o senhor Daniel Seidel, coordenador da Rede Eclesial Justiça e Paz da Pátria Grande, América Latina e Caribe. Convido também a senhora Ana Paula Inglês, presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília. Convido a todos e todas para acompanhar em posição de respeito o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu céu
anseio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que ostenta estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Registro a presença do deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, que já está conosco aqui nesta sessão solene, em homenagem aos 5 anos da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. A encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos, é uma encíclica social do Papa Francisco, lançada em 2020, que propõe a fraternidade e a amizade social como caminhos para construir um mundo mais justo e pacífico, criticando o neoliberalismo, o individualismo e a exclusão. Inspirada em São Francisco de Assis, a encíclica defende o amor ao próximo, a cultura do encontro e do diálogo para superar conflitos, reconhecendo a dignidade de cada pessoa e a importância de cuidar dos mais vulneráveis e excluídos. A gente pode concluir que a encíclica Fratelli Tutti é um chamado à transformação pessoal e social, convidando todos a sonhar com um mundo mais fraterno e justo, fundamentado no amor e na amizade. Neste dia em que nós fazemos esta sessão solene, quero deixar registrado que é oportuna esta sessão solene. Eu, como acredito na graça divina e nos desígnios de Deus, sei que nada acontece por acaso. E eu digo isso em virtude do que aconteceu ontem e nesta madrugada nesta casa. O que aconteceu é exatamente o avesso do que propõe a encíclica Fratelli Tutti. A boa política, a política voltada para o bem comum, para a fraternidade, para o diálogo, para os interesses da coletividade, foram suplantados aqui ontem pelas atitudes adotadas que foram extremamente agressivas, autoritárias, que resultaram na aprovação de um projeto de lei que reduz pena para quem cometeu crime contra o Estado democrático de direito. Exatamente o contrário do que propõe o Papa Francisco em sua encíclica, em sua reflexão sobre a necessidade de construirmos a comunhão universal. E é importante dizer que o que foi votado nesta madrugada, a sessão acabou às 3h58, quase 4 da manhã, abre caminhos não só para reduzir penas daqueles que participaram dos atos democráticos e tentaram um golpe de Estado. Abre caminho para reduzir penas de estupradores, abusadores, aqueles que lavam dinheiro, aqueles que praticam todo tipo de crime. É a política voltada para interesses de alguns. Deixo esse registro e
anuncio que essa encíclica e esta sessão de hoje é um ato de coragem daqueles que não querem se render à política feita em virtude e em função de interesses particulares. Por isso, eu agradeço a presença de todos e de todas aqui, e já passamos, então, para a participação dos nossos convidados. Quero também saudar a presença do deputado Padre João, além do deputado Luiz Couto, Padre João também aqui presente, e agradeço imensamente a presença dos dois, e quando quiserem se pronunciar, por favor, né, a gente vai intercalando aqui com os nossos representantes da mesa. Então, vamos convidar a nossa querida pastora Rome, pastora da Igreja Luterana do Brasil, para fazer a sua participação nesta sessão solene. E já aproveito, pastora Rome, para agradecê-la imensamente pela participação aqui na nossa sessão. Bom dia, tá ligado? Bom dia a todas as pessoas que estão aqui, em nome do deputado Helder. Quero cumprimentar a quem conseguiu chegar aqui hoje pela manhã e também as pessoas que nos acompanham pelas redes, pela TV Câmara e por todos os outros lugares onde essa sessão solene está sendo transmitida. Eu começo a reflexão em torno da Fratelli Tutti, reforçando o que disse o deputado Helder. Não há como a gente iniciar uma sessão solene em homenagem aos 5 anos da Fratelli Tutti, uma encíclica que recoloca a dignidade da política, que retoma o sentido real da política, que é o de zelar pelo bem comum, pelos direitos humanos. Hoje, dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, que a política que tem a função de garantir equidade, equanimidade, igualdade entre todas essas pessoas, num dia em que, outra vez, a sociedade brasileira acorda com o sentimento de ter sido massacrada no dia de ontem, após os vários debates que ocorreram aqui. Eu anotei 3 pontos do que aconteceu ontem e ao longo dessa semana, e que, como disse o deputado Helder, são absolutamente pontos que entram em contradição com a Fratelli Tutti. Primeiro, a aprovação do marco temporal. A gente sabe que essa aprovação para os povos indígenas significa risco de vida. Eles já vivem em situação de permanente ameaça, mas com a aprovação do marco temporal e a não garantia dos povos indígenas do direito ao território, colocam esses nossos irmãos brasileiros natos, né, os verdadeiros brasileiros desse país, em uma situação de extrema vulnerabilidade e risco. O segundo, o gesto escandaloso, inadmissível do dia de ontem, de retirar o deputado Glauber aqui da Câmara, usando força, corte da transmissão da TV Câmara, polícia, ataque a jornalistas, ou seja, tudo o que atenta contra a democracia e o bem viver. E, por fim, como já foi mencionado aqui, a redução de pena dos golpistas e, em especial, a gente sabe que essa foi a motivação principal dessa redução da pena, a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro,
que foi condenado apenas por uma parte dos seus crimes, né? Porque ele ainda não está respondendo pelos crimes da pandemia. Então, fazer a celebração dos 5 anos de Fratelli Tutti nos coloca num contexto que nos exige uma profunda reflexão sobre qual é o nosso compromisso real com aquilo que o Papa Francisco chama da gente pensar numa política baseada no amor, numa política baseada na igualdade, na fraternidade, eu acrescentaria ainda na sororidade e no bem viver. Os 3 casos, as 3 situações que eu citei, que ocorreram ontem, nos distanciam desse horizonte, desse ideal, dessa utopia de uma sociedade reconciliada. O dia de ontem é um dia que a gente precisa marcar como uma data histórica, e hoje, nesse Dia Especial dos Direitos Humanos, a gente precisa realmente refletir, colocar em meditação o que exatamente nós queremos para o Brasil, para a nossa democracia e para a fraternidade e sororidade serem reais e concretos nesse país. Muito obrigada. Obrigado, pastora Romy Benck, da Igreja Luterana do Brasil, pela sua reflexão e participação nesta sessão solene. Importante, né? Hoje é o dia em que nós celebramos os direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Convido agora a senhora irmã Sueli Belato, cônega de Santo Agostinho, religiosa e militante dos direitos humanos, também para o seu pronunciamento. Bom dia a todos e todas. Eu relutei muito, deputado Helder, de vir hoje. Lhe confesso. Foi muito difícil. Me comuniquei com os membros da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e estou aqui em solidariedade aos senhores que estiveram do lado certo da história, deputado Padre João, deputado Luiz Couto, o senhor, porque é uma dor. É uma dor. Não só nossa, dos quilombolas, dos povos indígenas, de quem está preso por furto de um pacote de fraldas e de tantas outras situações de injustiça que a gente convive. O Papa Francisco, sempre muito inspirado na sua 3ª encíclica, ele nos fala já de uma guerra aos pedaços. E nós estamos vivendo um grande pedaço desta guerra que destrói a nossa democracia, a possibilidade da nossa fraternidade e da nossa justiça. E eu, quando estava me preparando, antes do evento dessa madrugada, dessa noite, que a gente rezou muito, meu Deus, ilumina o Congresso, ilumina os deputados e as deputadas, para que tenham coerência, que respeitem o nosso voto, a nossa esperança, os nossos gestos de esperançar nesse país, que não deseja voltar de marcha ré a 1500 ou a 1888. Então, eu me preparava pensando na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E pensava, a Primeira Guerra Mundial foi horrível, a Segunda foi horrível, mas o risco de viver uma terceira é horrível também. Pensar na violação das fronteiras, como os estados imperadores agem em relação, nesse momento, à América Latina, à Ucrânia, à Rússia, a todos os povos. É horrível pensar tudo isso.
E acaba alterando totalmente, acho que isso os senhores e as senhoras já devem ter vivido, você se prepara para fazer uma manifestação, mas o contexto muda aquilo que você desejaria falar. Eu queria lembrar só do Papa Francisco hoje, e não do que o Brasil amanheceu de luto. Nós estamos de luto. A história vai cobrar. A história vai cobrar, porque o patrimônio econômico destruído foi grande, mas o patrimônio moral foi muito maior. O patrimônio ético foi muito maior dessa madrugada. Me perdoem estar fazendo esse desabafo justamente com quem está do outro lado, não do lado dos golpistas. Mas é um jeito de dizer, nós estamos na mesma canoa e vamos nadar e não vamos afundar. Não vamos subverter os princípios que nos moveram até aqui. O capítulo 5 fala da melhor política na Fratelli Tutti. Senhores deputados, vamos fazer uma vaquinha? Vamos dar de presente esse instrumental para os outros deputados saberem que a melhor política é a política da caridade, da honra, da moral, e não essa que nós assistimos essa madrugada. Em interesses próprios, interesses que possivelmente protejam futuros processos que eles possam sofrer. Eles se protegeram, eles não protegeram só aqueles que praticaram já e estão condenados. Eles também protegeram os futuros processos que possam sofrer. Isso é evidente para nós. Por mais desinformado que nós sejamos, é evidente. E me perdoe, eu não vou terminar agora. Eu não vou falar tudo, mas vou ler o final daquilo que eu preparei. Nós sabemos que a Organização das Nações Unidas, ela também está em declínio. E oxalá nosso Deus permita que não ocorra com ela o que aconteceu com a Liga das Nações, dissolvida no dia 18 de abril de 1946. Mas a ONU só será fortalecida se os Estados-membros forem fortalecidos e respeitados, e não desrespeitados, como alerta o Papa Francisco. Sem admitir justificativa qualquer a favor da guerra, como pretexto para se evitar males maiores, o Papa Francisco lembra do poder destruidor das armas nucleares que atinge a tantos inocentes. Assim, já não podemos pensar na guerra como solução, porque provavelmente os riscos sempre serão superiores à hipotética utilidade que se lhe atribua. Perante esta realidade, hoje é muito difícil sustentar os critérios racionais, amadurecidos de outros séculos, para falar de uma possível guerra justa. Nunca mais a guerra. Mas a guerra não é resultado de uma única decisão. São muitas pequenas decisões e grandes decisões que podem levar ao enfraquecimento dos Estados-membros e de uma guerra cuja o inimigo maior chama fome, chama injustiça, falta de distribuição de riqueza. E isso parece que os senhores parlamentares não se deram conta quem é o nosso maior inimigo. No documento da Fratelli Tutti, o Papa nos conclama a fraternidade, mas ele fala que o perdão não é esquecimento. Senhores deputados, nós não vamos esquecer o que aconteceu nessa madrugada. Muito obrigada. Obrigado, irmã Sueli Bellato, cônega de Santo Agostinho, religiosa e militante dos direitos humanos. Eu tenho certeza que o tom dessa solenidade, dessa sessão solene, seria diferente, eu tenho certeza. Mas todos nós estamos aqui na resistência
E assim vamos continuar em defesa da melhor política. Eu falava com a pastora Romy e com o Daniel, que é o próximo a falar, sobre o bloqueio de perfis pela Meta. Eu acabei de receber uma mensagem que o meu perfil no Instagram está ocultado. Ou seja, vários parlamentares de esquerda e progressistas do campo democrático ontem reclamaram da mesma coisa. Ou seja, quem quiser acessar o meu perfil não está conseguindo. Ontem aconteceu isso e voltou a acontecer agora. Acabei de receber a mensagem aqui, olha. 9h46. Agora são que horas? 9h48. Então, as grandes plataformas a serviço de projetos autoritários, da antipolítica e da política contra o povo. Acabei de falar e acabei de receber a mensagem de uma pessoa amiga lá do Espírito Santo que tentou acessar meu perfil agora e que estava ocultado para ela. E parece que não oculta para todo mundo, mas várias pessoas estão reclamando disso. Então, é contra esta maré autoritária que nós temos que lutar. E contra aqueles que comandam as big techs, comandam as grandes plataformas que estão a serviço de projetos autoritários e que querem ferir de morte a democracia. Com a palavra, o senhor Daniel Seidel, coordenador da Rede Eclesial Justiça e Paz da Pátria Grande, América Latina e Caribe. Daniel Seidel. Então, bom dia. Quero acolher aqui as palavras ditas, deputado Helder Salomão, tanto pela pastora Romy como pela irmã Sueli, fazer as minhas também. E todos acredito que tenhamos dormido pouco, estamos de ressaca, porque o que aconteceu aqui ontem foi mais uma tentativa de demolir a democracia brasileira. Eu tenho reflexão a respeito disso, e a Fratelli Tutti, como dito também pelo nosso querido conterrâneo Helder Salomão, deputado, é um remédio, na verdade, para que nós possamos efetivamente sanar esses males. E esse projeto nos foi ofertado com muita gratuidade, junto com outro que é a Laudato Si. Então são dois projetos que se colocam um ao lado do outro para dar uma perspectiva de esperança para a humanidade. Então que sirva essa nossa sessão solene e aqueles que nos acompanham, aquelas também, de fato de restauração do nosso desejo, do nosso sentimento, dos nossos propósitos em defesa da democracia. E eu queria aqui então destacar, eu agora, como foi anunciado, tenho uma tarefa latino-americana e caribenha. E entre as várias notícias que eu recebi hoje, uma ameaça do presidente Trump contra a Venezuela. Mais uma ameaça. Ou seja, América Latina e Caribe estão borbulhando. E a Rede Eclesial Justiça e Paz da Pátria Grande, ela assumiu como seu desafio o número 31 da Assembleia Eclesial que fizemos em novembro de 2021. Fortalecer a democracia na América Latina. Mas eu acabei de deixar a missão, e aqui também pedi autorização à nossa secretária executiva atual, Sônia Gomes, que eu quero então aqui também dedicar o meu reconhecimento à liderança que ela exerce, justamente para dizer de dois acontecimentos oriundos da Fratelli Tutti. Um deles, o projeto Encantar a Política, que justamente vem nessa perspectiva que irmã Sueli e pastora Romy disseram anteriormente. O resgate da dignidade da política. Se não for dentro dos trâmites e dos parâmetros do diálogo, do entendimento, mesmo daqueles que pensam diferentes, como que a gente vai construir alternativas para solucionar os conflitos que existem na nossa sociedade? Então, nós estamos nessa edição para 2026, focando principalmente na eleição para a Câmara Federal, para o Senado Federal e para os legislativos estaduais, justamente porque nós percebemos a importância da atividade legislativa e a necessidade de termos cada vez pessoas aqui que representem os anseios populares. Mas também não poderia deixar de mencionar o grupo Fratelli Tutti, deputado Helder Salomão,
que é um pequeno grupo, um resto do povo de Deus, como diria no Concílio Vaticano II, que fermenta também essa casa com os valores que essa encíclica, que tem no seu coração justamente a parábola do bom samaritano, e que é a partir daí que ele nos ensina o caminho. O caminho para o exercício da política é aproximar-se dos caídos, cuidar de suas feridas e prover, por meio de políticas públicas, a sua possibilidade de reparação. Está ali, e ali também nos chama a atenção, nós que somos homens e mulheres de fé, aqui presentes, para a importância e atuação das igrejas. Nunca as religiões foram tão utilizadas, mobilizadas para interesses políticos que negam o Evangelho de Jesus Cristo. Principalmente no caso daquelas religiões de tradição cristã evangélica, a qual eu também pertenço enquanto católico, e que eu quero também aqui dizer do empenho da Comissão Brasileira de Justiça e Paz para que a gente possa desvelar, como diz o livro do Apocalipse, revelar as redes que têm imposto um tipo de cultura religiosa que legitima a desigualdade. E concluo, então, dizendo de que no Dia Internacional de Direitos Humanos, eu gostaria que fosse acolhido, eu sei que não é possível transmitir o vídeo de Dom Luiz Fernando, arcebispo da Diocese de Cachoeiro, mas não sei se é possível, deputado Helder, que a transcrição desse vídeo pudesse ser incorporada também, assim como esse caderno que eu passo às suas mãos também, para que fique o registro histórico, que nesse tempo, irmã Sueli, nós estivemos aqui, nesse espaço, nessa tribuna, lutando por democracia. Esse é o sentido fundamental da encíclica Fratelli Tutti, que hoje queremos comemorar e utilizar como bálsamo para restaurar a nossa esperança de que a gente pode efetivamente viver uma democracia plena no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Daniel Seidel, coordenador da Rede Eclesial Justiça e Paz da Pátria Grande, América Latina e Caribe. Quero anunciar também a presença do deputado João Daniel, do PT de Sergipe, que também participa desta sessão solene. Agradecer pela cartilha e, com certeza, nós vamos fazer o vídeo gravado pelo nosso bispo de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando, circular nos nossos grupos, né, nas redes sociais e fazer com que a mensagem, né, que poderia ser veiculada nessa sessão e por impossibilidade não será, chegue àqueles que gostariam de compartilhar uma reflexão que nos leve a pensar a política do ponto de vista da caridade, da transformação social, do diálogo, do amor ao próximo, do encontro, do afeto e da inclusão social. Passo a palavra para a última convidada e depois nós abriremos para os parlamentares. A nossa convidada, Ana Paula Inglês, presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília. Bom dia a todas as pessoas aqui neste plenário da Câmara dos Deputados. Eu sou Ana Paula Inglês, uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos, e visto uma roupa azul claro. Faço a minha audiodescrição para que a gente possa ampliar a diversidade das pessoas que nos acompanham. Bom dia a todas as pessoas aqui, sejam muito bem-vindas a essa Casa do Povo, não é assim que se diz? Acho que os nossos colegas que me antecederam falaram bastante sobre os eventos que sucederam na noite de ontem, na madrugada de hoje, e eu gostaria de me concentrar um pouco no sentido da Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti, em tradução literal, significa todos irmãos. E essa mensagem do Papa Francisco, que agora é abraçada pelo Papa Leão XIV, ela reverbera nos nossos corações desde o momento em que o Evangelho de Jesus Cristo nos coloca como um mandamento sublime o amar a Deus de todo o coração e o amar ao próximo como a si mesmo. Somos todos irmãos sob a luz do Evangelho. Isso significa muitas vezes tomarmos decisões difíceis, fazermos escolhas que nos colocam diante de realidades duras.
a Fratelli Tutti nos traz um guia de como podemos amar o nosso irmão na prática, escolher os menos favorecidos e principalmente entender por que existem menos favorecidos. A naturalização das desigualdades e o individualismo acima das coletividades é um problema do nosso mundo de hoje. Quando pensamos se somos todos irmãos, dificilmente tomaríamos posições individualistas dentro do liberalismo econômico que levassem os outros irmãos a passarem fome, a estarem com sede. A própria parábola do bom samaritano, que guia todo o ensinamento contido na Fratelli Tutti, é um chamamento a pensarmos quem é o nosso próximo. As escolhas do neoliberalismo, do capitalismo sem limites, nos levam à exclusão de irmãos e ao descarte daqueles que não são considerados importantes dentro desses sistemas. Eu quero também lembrar os 50 anos do Vaticano II, que muda o paradigma da Igreja na história da humanidade. É um ponto de virada em direção aos mais pobres. É uma escolha consciente da Igreja de se juntar ao povo mais desvalido. O próprio Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, nasceu entre os menos favorecidos. E isso deveria ser um exemplo para como nós devemos nos posicionar no mundo. Do lado de quem estamos? Quem é o nosso irmão? Nas horas difíceis, nas horas sombrias, de que lado estaremos? O fim da Fratelli Tutti é, antes de tudo, um chamado à esperança. E o Papa Leão XIV, que escolhe o seu nome pelo exemplo de Leão XIII, que na Igreja inaugura as encíclicas sociais, os ensinamentos sociais da Igreja, nos reporta a sua opção preferencial pelos pobres. E isso significa também a continuidade do legado de Francisco, dessa Igreja que continua caminhando no presente. Nós somos todos irmãos. Esse é um documento orientador que leva para o futuro da humanidade a esperança de uma Igreja que deve se tornar reconhecida pelos sinais do amor, assumindo as obras de caridade como exigência inalienável do direito. O Papa Francisco era um visionário, e isso na Igreja se chama profetismo. Que a gente saiba ser liderado pelo exemplo do nosso profeta hoje, Leão XIV, que continua os mesmos ensinamentos do Papa Francisco, seguindo o Evangelho de Jesus. É necessária a conversão diária. Somos um produto inacabado dessa conversão. E como o Papa Francisco finaliza com o esperançar, a gente tem que colocar as religiões a serviço da fraternidade no mundo, porque somente pelo amor e pela esperança é que nós vamos construir um mundo melhor. Na dúvida, escolha pelos mais pobres. Na dúvida, profetize o amor. Na dúvida, seja a memória viva do Evangelho na sua comunidade. Nós abraçamos, então, a essa Câmara dos Deputados, especialmente ao Grupo Fratelli Tutti, que mantém viva a esperança e a chama da democracia. A democracia somente pode existir se os intolerantes à democracia tiverem a sua voz um pouco mais baixa do que aqueles que são ecumênicos e juntam a todos em um grande diálogo democrático pelo bem comum. A boa política deve ser construída para o bem comum. Vamos todos refletir, então, nos 5 anos da Fratelli Tutti, jogando sementes de esperança. E já diziam os profetas, aqueles que plantam com lágrimas colherão em abundância. Muito obrigada. Obrigado, Ana Paula Inglês, presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília. Os cristãos e também membros de outras religiões não cristãs e que vivem verdadeiramente suas crenças, sua fé,
certamente sempre trabalham na perspectiva do encontro, da fraternidade entre as pessoas, e nunca perdem a esperança. Então, nossa esperança vai persistir, porque o profetismo do Papa Francisco e da nossa igreja atravessou os tempos, enfrentou todas as dificuldades, mas mantém-se fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo. Outro dia, eu tomei um café da manhã em Cachoeiro de Itapemirim com outras pessoas e o nosso querido Dom Luiz Fernando. E ele disse assim que o Papa Leão XIV foi perguntado sobre a encíclica, sobre a exortação apostólica de Lexite, que traduzido significa eu te amei, tá? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 9. E ele foi perguntado, porque na introdução dessa exortação, ele diz que recebi como herança do meu predecessor, acrescentei algumas reflexões e publiquei como se o texto fosse meu. E aí o Dom Luiz nos disse o seguinte, que quando foi perguntado, o Papa Leão XIV respondeu o seguinte: mas, Papa Leão XIV, esse texto, quantos por cento, qual o percentual do texto que é do senhor e qual o percentual do texto que é do Papa Francisco? Porque esse documento foi escrito pelo Papa Francisco e ele acrescentou algumas reflexões. E a resposta dele foi surpreendente. O texto é 100% meu e 100% do Francisco. Dispensa qualquer comentário. E por isso é importante a gente ter, né, no pontificado do Papa Leão XIV a continuidade desta preocupação de que a Igreja, nos rumos do Concílio Vaticano II, deve continuar sendo uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja que se preocupa com aqueles mais excluídos da sociedade. Né? Apesar de tudo, apesar de você ser desprezado, apesar de você não ser considerado, apesar de você ser jogado à margem da sociedade, Jesus vai dizer: eu te amei. Apesar de você ser incompreendido, apesar de você ser atacado, de você ser perseguido, apesar de você não valer nada para o mercado e para aqueles que só pensam no lucro, na devastação, eu te amei. É isso o que diz a encíclica ou a exortação apostólica de Lexite, 100% de Leão XIV, 100% de Papa Francisco e 100% do Evangelho. Passo a palavra agora, então, ao nosso decano. Antes, anuncio a presença do deputado Luiz Carlos Rauli, do Paraná, que é presente também nesta sessão. Passo a palavra ao nosso decano, Padre Luiz Couto, para o seu pronunciamento. Senhoras e senhores deputados, queridas irmãs e queridos irmãos, que aqui presentes e que nos acompanham pelo meio de comunicação da Câmara. Reunimos-nos hoje em sessão solene para celebrar os 5 anos da encíclica Fratelli Tutti, publicada em 3 de outubro de 2020 pelo Papa Francisco. Neste
breve espaço de tempo, este documento se tornou uma referência ética, social e política para todos aqueles e aquelas que acreditam na fraternidade e na amizade social como fundamento de uma sociedade verdadeiramente democrática, justa e solidária. Fratelli Tutti nos chama a superar a lógica do descarte, o ódio, a indiferença e a violência, convidando-nos a construir pontes e não muros, a reconhecer que ninguém se salva sozinho, o que somos, de fato, uma única família humana. A inspiração de São Francisco de Assis atravessa toda a encíclica, a cultura do cuidado, a opção preferencial pelos pobres, a proximidade com quem sofre, o compromisso com a casa comum. O Papa coloca no centro a figura do bom samaritano, que não pergunta quem é o outro, de onde vem e quanto vale socialmente, mas simplesmente se inclina sob a dor e transforma a compaixão em cuidado concreto, e esse chamado à proximidade e à solidariedade e à responsabilidade coletiva que hoje celebramos aqui no Parlamento. Não é por acaso que esta sessão solene acontece exatamente no dia em que o mundo recorda a adoção, em 10 de dezembro de 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Há 77 anos, a humanidade, traumatizada pelos horrores da guerra, ousou afirmar, em um texto comum, que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de caça, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra condição. O Papa Francisco nos lembra que a melhor política é aquela que se orienta para o bem comum, para a justiça social, para a proteção dos mais vulneráveis, para a defesa da vida em todas as suas formas. É por isso que esta sessão solene não pode ser apenas comemorativa. Ela precisa ser, ao mesmo tempo, exame de consciência. Se Fratelli Tutti nos coloca a cultura do encontro, é preciso reconhecer, quando nesta casa prevalece a cultura do confronto destrutivo, da exclusão e da negação de direitos. Se a encíclica nos chama a respeitar a dignidade de todos os povos, precisamos ter coragem de olhar para as decisões que tomamos e perguntar: estamos de fato promovendo fraternidade ou estamos aprofundando feridas históricas? Quero registrar, com o devido respeito, que ontem esta casa, que tantas vezes se levanta em defesa dos direitos humanos, deu passos preocupantes em sentido contrário. Ao aprovar a PEC do marco temporal, feriu-se a dignidade e os direitos constitucionais dos povos indígenas, negando-se a história, a violência secular, das expulsões e massacres, e ignorando-se o dever do Estado de demarcar e proteger terras tradicionalmente ocupadas. Ao mesmo tempo, assistimos à agressão a um parlamentar.
o deputado Glauber Braga no exercício legítimo de seu mandato, em afronta à imunidade parlamentar e à defesa democrática. E para agravar, esta casa avançou em uma votação, vou terminar, de alterar a dosimetria da pena de forma casuística, com o objetivo de beneficiar condenados específicos, respeitando o Supremo Tribunal Federal. Concluo, termino com um compromisso e uma esperança. O compromisso de seguir defendendo nesta casa uma política orientada pelo bem comum, pela justiça imparcial, pela defesa intransigente dos direitos humanos e pela fraternidade entre todos os povos. E a esperança de que este Parlamento, ouvindo o clamor dos povos indígenas, das mulheres, dos trabalhadores, da juventude, das comunidades de fé, possa ser, de fato, um lugar de encontro, de diálogo e de construção de paz, como sonha a encíclica Fratelli Tutti. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao deputado Luiz Couto, não só pela sua participação, mas pelo seu compromisso com a melhor política, com a boa política, tão bem apresentada na Fratelli Tutti, e também por ajudar-nos nessa tarefa de fortalecer o grupo Fratelli Tutti aqui na Câmara dos Deputados. Saúdo também a presença do deputado Raymond, do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados. Convido o deputado Padre João para o seu pronunciamento. Saudação, deputado presidente dessa sessão, deputado Helder Salomão. Saudar também a pastora Rome, a irmã Sueli, o Daniel e a Ana Paula. Me permita fazer a saudação também aqui, a vereadora Prisca lá de Viçosa, a vereadora Letícia de Águas Vermelhas, o Patrick de Carandaí. Saudação a cada um, que essa sessão solene, celebrando no Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrar aqui 5 anos da Fratelli Tutti, que tem como cerne a parábola do bom samaritano. É o esqueleto assim, de toda a encíclica, essa carta, dirigida a todas e todos, do Papa Francisco. Lucas, ele diz assim, um homem, ou seja, não tinha nem nome, que foi espancado e ficou caído na estrada. Passa um levita e passa um sacerdote, ou seja, passam aqueles que por natureza do ofício, da missão, era cuidar, por natureza. E passa ao longe. Depois vem um samaritano, que era estranho aos judeus, né? Ele vê, tem compaixão, e ali cura as feridas com vinho, com azeite, dedica o seu tempo, os seus pertences ali, põe no animal e leva para uma pensão, paga, segue a sua viagem, mas diz, olha, cuide dele. Quando eu retornar, eu vou pagar pelos serviços. Vou pagar. A política, por natureza, como a natureza deveria ser do levita e do sacerdote, o cuidado, a política
deve ser do cuidado. Cuidar é o bem comum. É o bem comum. Então, eu entendo que até é muito bem empregada essa celebração assim dos 5 anos da Fratelli Tutti nesta manhã, porque é como que tentar purificar este ambiente, quem sabe tocar mentes e corações, porque por natureza esta casa e quem foi eleito para estar aqui, por missão, é cuidar, até como diz o próprio Papa Francisco, a política é o espaço privilegiado para exercer a caridade. Para exercer a caridade é na política. Na política. E o cuidado, como foi o samaritano fez, independe de quem é. Eu não preciso nem de conhecer para eu cuidar. Eu tenho o dever de cuidar. Então, deve cuidar, zelar pela Constituição, zelar pela pátria, zelar pelas pessoas. Lamentavelmente, o que essa casa tem contribuído é com o golpe. Primeiro, quando tira aqui à força um parlamentar eleito pelo povo, dirigindo os trabalhos, como é normal nessa casa um parlamentar de conduzir os trabalhos. Assim que o Glauber estava fazendo, eu fui testemunha. Quando o Glauber sentou-se a essa mesa ao lado da Benedita, que estava presidindo, que também não fazia parte da mesa diretora, mas estava presidindo, a Benedita passa para o Glauber presidir, e ele chamando todos os deputados para usar a fala e tudo. E de repente desligam tudo, né? Tudo. Ou seja, é coisa da ditadura o que aconteceu aqui ontem. Da ditadura. Tira a imprensa, desliga tudo, né? Então, quem que deveria cuidar do povo? Então, a negação. Então, foi uma agressão típica da ditadura militar, o que aconteceu com o deputado Glauber. Silenciar. E aí vai para a calada da noite adentro. Nós temos daqui, terminou quase 4 horas da manhã. 3 horas e 58 minutos que encerrou a sessão. 3 horas da manhã e 58 minutos que encerrou a sessão. Ou seja, na calada da noite. A parábola, ela nos leva, o próprio Papa, ele fala assim, o cuidado nos leva à luz. Então, aqui o descuidado que está acontecendo, que leva às trevas, na noite, a noite trevas, às escondidas do povo. É isto que aconteceu, é isto que aconteceu. E ainda não param por aqui, porque está na pauta de hoje a cassação do deputado Glauber, que tenta equiparar a ação da deputada Zambelli, Carla Zambelli, que com arma na mão correndo atrás do jornalista. Com arma. E equipara aqui um deputado que se dedica aos mais pobres, porque é isto que está acontecendo aqui nessa casa. Então, celebrar Fratelli Tutti é um grito para que cada parlamentar aqui saiba que a sua missão, independente da sua religião, mas por ser deputado, por estar na política, por estar revestido de um poder garantido pelo povo, é cuidar das políticas públicas, é cuidar do bem comum, da educação pública de qualidade, cuidar dos indígenas que estão sendo atacados, dos quilombolas, cuidar de quem não tem necessário como viver de forma digna. Por isso a importância do Estado brasileiro ir ao encontro dessas pessoas. Então a Fratelli Tutti nos impulsiona a exercer a verdadeira política, que é a política do cuidado. E eu não preciso ser do meu partido, não precisa ser da minha religião, porque o Estado é laico. Então, está no poder, nós temos que cuidar do todo, inclusive cuidar da casa comum, Mas aqui, senhor presidente, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, deputado Helder Salomão, mas essa sessão solene é um grito, e que possa atingir mentes e corações, porque Jesus Cristo, quando ele nos ensina, porque quem que usou de compaixão? Aquele que o cuidou. Então não resolve estar próximo. O amor ao próximo, ele nos impulsiona a cuidar,
a cuidar. Eu creio que Jesus Cristo, estando aqui, ele seria mais duro do que eu, porque ele falaria hipócritas, é o termo que ele usaria, hipócritas, hipócritas. Mas Jesus Cristo, se estivesse aqui, seria assassinado novamente por esses hipócritas que estão aqui, que negam a essência da política, que é o cuidado. Obrigado, presidente. Obrigado ao deputado Padre João. Eu lembro aqui do Evangelho de João, quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Jesus diz, sim, Senhor, é claro que eu te amo. E Jesus responde a Pedro, então vá e cuide das minhas ovelhas. O amor pressupõe o cuidado. Passo a palavra agora, pelo tempo de liderança do Podemos, o deputado Luiz Carlos Rauli, falando pela liderança do Podemos. Muito bom dia, abraços fraternos para todos, Fratelli Tutti, meu caro amigo, deputado Helder Salomão, amigo de luta em defesa das micro e pequenas empresas do Brasil, senhora Romi Benck, pastora da Igreja Luterana do Brasil, senhora irmã Sueli Belato, cônega de Santo Agostinho, religiosa e militante dos direitos humanos, meu caro amigo Daniel Seidel, coordenador da Rede Eclesial Justiça e Paz da Pátria Grande, América Latina e Caribe, senhora Ana Paula Inglês, presidente da Comissão Justiça e Paz. Venho me somar em nome do Podemos Nacional, da Renata Abreu, do nosso líder Gambale e de toda a nossa bancada de 20 deputados e 4 senadores e senadora, para abraçar a todos que estão hoje comemorando 5 anos da encíclica papal de Francisco, o Papa que Deus nos abençoou com a sua liderança mundial, que tanto amou o nosso povo, aproximou os povos, as religiões, dentro do mesmo ideal de Jesus, amar a Deus acima de todos e ao próximo como a si mesmo. E na mesma linha de Francisco, nós temos hoje a bênção, né, de Deus de ter o Papa Leão XIV, que da mesma maneira que Francisco é o pastor da mais importante e a maior religião do mundo. E hoje, com a encíclica do Papa Francisco, que objetivava e objetiva ainda reconstruir a fraternidade universal e o diálogo, tão difícil nos tempos de hoje, onde um país como a Rússia invade um país irmão como a Ucrânia, pega 30 mil crianças ucranianas, sequestra e leva para a Rússia e interna dentro da Rússia. Então, a Igreja Ortodoxa Russa, que não segue a nossa diretriz católica universal do Papa Leão, fecha os olhos a esta atrocidade dos irmãos da Igreja ucraniana que segue o rito católico. Então, esse é o mundo que nós temos de hoje. 2 nações cristãs, uma invade a outra, por busca de territórios, de espaço. Quando o mundo é de diálogo, eles não seguem a doutrina cristã. Com segurança, Putin é, sem dúvida alguma, um déspota como Stalin. Defender a dignidade da vida humana em toda circunstância é o que falta. Alguns membros do Supremo
condenar à morte crianças no ventre. E esta casa, volta e meia, tem projetos que querem condenar a vida humana, permitindo o aborto. Falta amor, falta dignidade da condução, da defesa da vida humana. A relativização do cristianismo é uma vergonha nesse país e no mundo de hoje. A regra é clara, da concepção ao último suspiro, é a regra divina. Quem que nos deu a vida? Foi Deus que nos deu a vida, nos criou esse planeta maravilhoso, especialmente para essa espécie humana, nos deu o sopro divino, nos deu o livre-arbítrio, nos deu os santos e profetas e nos deu o seu Filho único, unigênito, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Como construir a economia mundial a serviço das pessoas? O capitalismo domina o mundo, com exceção de alguns países ainda ditatoriais e de monarquias imperiais. O mundo tem capitalismo. Alguns países europeus atingiram uma economia de mercado compatibilizado com o bem-estar, são nações de bem-estar social, sociais-democratas. O Brasil é um capitalismo selvagem, onde eu vejo o atraso, especialmente no século XXI, os últimos 40 anos perdidos da economia brasileira. Crescemos 2% ao ano, empatamos com o crescimento da população, enquanto que a China cresce a 7, 8, 10%, o Brasil cresceu a 2% nos últimos 40 anos. Falta competência, falta habilidade. Promover a política grande, humana, orientada pelo bem comum. Eu vim aqui para dizer que esta casa está dividida. Um se acha mais do que o outro. A direita acha que é melhor que a esquerda, e a esquerda acha que é melhor que a direita. E os dois estão errados. Ninguém é melhor que ninguém. Nós, os moderados, centro-direita, centro-esquerda, vemos esse carnaval de p*** dentro do Congresso Nacional. É preciso tomar juízo aqui, dar exemplo aqui, para que a nação estarrecida e o mundo estarrecido não veja essas barbaridades cometidas por ideologias falidas. Não há uma ideologia humana que preste no mundo. Não há socialismo, não há comunismo, não há capitalismo. Todos faliram. Liberalismo, todos faliram. O que existe são governantes honestos e íntegros, capacitados dentro das regras da convivência, da democracia, da liberdade, da expressão. Uma nação que não perdoa. Está aqui Jesus Cristo e a Bíblia. Um país, um Congresso que não perdoa os insurgentes políticos. Falta fraternidade. Quem não perdoou os manifestantes do dia 8 de janeiro ainda no seu coração? Bandido é quem fala. O senhor é padre, deveria ter responsabilidade. Deputado, conclua. Não são bandidos, são brasileiros. Como vocês fizeram, eu defendi vocês aqui. Eu defendi vocês aqui para dar anistia. Não são bandidos. Deputado. A boca de vocês estragou a sessão. Eu não estraguei a sessão. Conclua, deputado, conclua. Foi um padre aqui, João, que deveria ser padre moderado. Conclua, deputado. Radicalzinho. Deputado Rauli. Deputado Rauli. Deputado Rauli. Deputado Rauli, obrigado pela sua participação. Eu só quero lembrar que nós temos uma sessão agora da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, tem ainda a deputada Juliana Cardoso e a deputada Érica Cocai. E, assim, eu peço, deputada Juliana Cardoso, deputada Juliana Cardoso, Vossa Excelência tem... Juliana, Vossa Excelência tem... Deputada Érica, então, por favor...
Então, deputado Raymond, o objetivo dessa sessão solene é celebrar os 5 anos da encíclica Fratelli Tutti. E nós estamos vendo o quanto nós precisamos mudar posturas e comportamentos, porque o diálogo exige respeito. E um momento como esse, que é também um momento de profecia e de denúncia, é um momento incompreendido por aqueles que acham que quem comete crime contra a democracia deve receber de prêmio a redução de pena e a anistia. Com a palavra o deputado Raymond, que vai presidir a próxima sessão solene. Então eu peço que a gente seja breve, viu, deputada Érica, deputado Raymond, deputada Juliana, para a gente iniciar a próxima sessão. Deputado Helder Salomão, quero cumprimentar toda a mesa e quero, de fato, ser muito breve na minha fala. Quero falar de ternura, quero falar de Fratelli Tutti, quero falar que há 5 anos o Papa Francisco nos deu uma mensagem para o mundo, de que ele não falava para o catolicismo, nem para o cristianismo, ele falava para a humanidade, chamando toda a humanidade, não só os seres humanos, mas toda a criação de Deus, como irmã e irmão. Nós vivemos esse tempo. E é bom a gente saber que o Papa Francisco, que falava de ternura, de afetividade e de fraternidade, ele falava com muita firmeza, colocava o dedo nas feridas e dizia, olha, é preciso cuidar da humanidade, e para cuidar da humanidade é preciso cessar as guerras. Nós soubemos do Papa Francisco que todas as noites ligava para um padre em Gaza, para dizer a ele, estou do seu lado, você é meu irmão, você está na minha Fratelli Tutti, dê um abraço aos meninos de Gaza. É esta mensagem da Fratelli Tutti para nós. Eu queria só dizer isso, viu, deputado Helder Salomão, e dizer que a Fratelli Tutti tenha não só vida permanente nos livros e nas gráficas e nas editoras, mas no coração da humanidade, para a gente compreender como é que a gente constrói um Brasil, a democracia e o mundo, como irmãos e irmãs, entre nós e com toda a criação. E quero dizer aqui uma palavra do padre Júlio Lancelotti, que certa feita disse uma coisa que está muito sintonizada com a entrada de Jesus no templo, quando ele disse que aquilo não era casa de negócio, não é casa de comércio. Quando o Papa Francisco fala com vigor, parem de matar nossos meninos, o padre Júlio Lancelotti diz uma expressão que para mim ela é magistral. Ele diz assim, o amor aos opressores, ele deve existir, mas o amor dos opressores se dá quando nós tiramos dele o poder de oprimir o povo. Isso está muito ligado com a nossa Fratelli Tutti. Viva a Fratelli Tutti, viva a humanidade. Obrigado, deputado Raymond. Eu peço à deputada Juliana, então, para fazer o seu pronunciamento. Eu só peço a compreensão, porque nós vamos iniciar, na sequência, a próxima sessão solene. Então, que Vossa Excelência, dentro do possível, seja sucinta no seu pronunciamento, e a gente vai encerrar com o pronunciamento da deputada Érica Cocai. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas. Em momentos que a gente exalta aqui a voz, não é exatamente para poder enfrentar o deputado, mas aquilo tudo que ele nesta tribuna também proferiu. Quando a gente está falando sobre Fratelli Tutti, nós estamos falando sobre uma humanidade, sobre acolhimento, sobre entendimento, sobre enxergar as pessoas sem ver a sua cor, sua raça, seu gênero, sua classe social. É sobre enxergar políticas públicas, é sobre ver o que é que a humanidade consegue se ajudar para que a gente não tenha tanto feminicídio como a gente existe hoje no nosso Brasil, em especial no meu estado, que está o recorde, que é em São Paulo. É sobre enxergar sobre a questão dos desastres ambientais, sobre a crise ambiental que tem acontecido no mundo, onde as pessoas ou ora passam fome, ou ora são engolidas pelas enchentes, ou ora não conseguem ter a atuação intensa de um estado ou de um município que possa ajudar a avançar nessa crise climática ambiental.
É sobre o entendimento do respeito aos religiosos e religiosas, mas, acima de tudo, sobre aqueles que caminham junto com as comunidades. Eu sou de SEBS, de Comunidade Eclesial de Base. Eu sei exatamente qual é a diferença de quando uma igreja está atuante dentro da sua comunidade para poder pensar não só o nosso Deus, não só a nossa religião, mas também grandes transformações. Portanto, eu quero agradecer muito aos nossos presidentes que presidiram essa sessão, essa homenagem aqui de 5 anos para a gente poder falar sobre Fratelli Tutti. E vocês sempre estão aqui semanalmente, às vezes quinzenalmente, para pensar como que a gente avança nessa casa, em orçamento, em legislação, em política pública, enxergando a todos e todas. Agradeço muito pela oportunidade e podem sim sempre contar com esse mandato, que foi um mandato que aprendeu, através de SEBS, a pensar a política pública como um lugar que a gente pode transformar a vida das pessoas. Obrigada. Obrigado, deputada Juliana Cardoso. A gente vai, então, para o último pronunciamento e assim vamos encerrar essa sessão solene. Convido a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Eu queria lhe parabenizar, deputado Helder. Nós, em verdade, estamos muito felizes de termos aqui no dia de hoje o que seria o fechar o ciclo do que nós vivenciamos ainda nesta madrugada. Ou seja, aqui nós estamos para dizer Fratelli Tutti. Todos e todas somos irmãos e irmãs. Aqui nós estamos para lembrar a amorosidade, para lembrar isto que é dito pelo Papa Francisco, o amor cheio de pequenos gestos de cuidado mútuo é também civil e político, manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. Ou seja, nós nos colocarmos em movimento para que possamos nos considerar parte, integrantes de uma casa em comum. E a casa em comum não apenas todos os seres humanos, mas o conjunto dos seres vivos, para que nós possamos nos abraçar e nos colocarmos como parte integrante de uma trama rica e bela de vida que precisa ser respeitada. Por isso nós estamos aqui para lembrar que somos todos e todas irmãos e irmãs e que a humanidade é uma só. A humanidade é uma só. E o que de fato rege a humanidade é a amorosidade e a afetividade. O que transforma a humanidade é o amor. O amor por todas as expressões de vida, mas o amor por cada uma e cada um de nós, por todas as pessoas. Então, portanto, nós precisamos de fraternidade. Nós precisamos fechar o ciclo de um período onde, em grande medida, a política foi capturada pelo ódio, pela profusão do igual e a eliminação do diferente. E nós estamos aqui para dizer que a diversidade, ela precisa ser homenageada, porque ela faz com que nós nos reconheçamos nesta humanidade, com pessoas que veem diferente, que falam de forma diferente. Tem pessoas que falam com as lágrimas, tem pessoas que falam com o silêncio, tem pessoas que falam com as mãos, tem pessoas que escutam com os olhos. Tem várias formas de ser, várias formas de amar, várias formas de estar no mundo. Mas nós somos todas e todos irmãos e irmãs. E é preciso ressignificar a política. Por isso a importância de estarmos aqui no dia de hoje para dizer que nós só podemos nos sentir livres se todas as pessoas forem livres. E que o que acontece na faixa de Gaza diz respeito a cada uma e cada um de nós. Cada criança que perde a vida, cada pessoa que sucumbe frente à lógica e ao poderio das armas, a cada pessoa que sucumbe também está tirando
um pedaço de cada uma e cada um de nós. Cada mulher que é vítima de uma lógica sexista, machista, que faz com que nós tenhamos mulheres que morrem simplesmente porque são mulheres. Cada feminicídio também atinge cada uma e cada um de nós. Por isso, é importante que nós possamos estarmos aqui lembrando os ensinamentos do Papa Francisco. A casa é uma casa comum e, ao mesmo tempo, todas e todos somos irmãos e irmãs. Viva o Papa Francisco, viva o amor, viva a fraternidade. Obrigado, deputada Érica Cocai. E assim nós, então, caminhamos para o encerramento desta sessão solene. Eu lembrava aqui agora do que está em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso significa que chamar Jesus e professar a fé cristã não é suficiente para entrar no reino dos céus. É preciso fazer a vontade de Deus, agir em sintonia com a vontade de Deus. É preciso se preocupar com aqueles que mais precisam, com os mais pobres, com os excluídos, com as crianças que são violentadas, com as mulheres que são vítimas de violência, com os indígenas, com os quilombolas, com todos e todas aqueles e aquelas que vivem excluídos da sociedade. Portanto, que ao dizer Senhor, Senhor, nós possamos também traduzir a nossa profissão de fé em atos verdadeiramente proféticos e concretos em favor dos mais pobres. Que esta sessão nos inspire a continuar com fé, com coragem e com esperança, para que a gente tenha uma boa política, a melhor política, a política feita com caridade, e possamos ter um mundo transformado pela ação de todos aqueles e aquelas que acreditam e que trabalham pela fraternidade universal. Muito obrigado à pastora Rome, à irmã Sueli, ao Daniel Seidel, à Ana Paula, aos deputados que participaram, a todos que acompanharam essa sessão aqui no plenário da Câmara e também pela transmissão na TV Câmara. Agradecer imensamente e saudar mais uma vez aqueles que se miram, se espelham na Fratelli Tutti e no Evangelho de Jesus Cristo para construir um mundo melhor. Saudar, antes de encerrar, o nosso ex-deputado Nilmário Miranda, que é uma referência para nós e que foi o primeiro presidente da Comissão de Direitos Humanos. Aliás, ele é o grande idealizador desta experiência que é a Comissão de Direitos Humanos nesta casa. Muito obrigado. Viva a Fratelli Tutti! Muito obrigado, gente. Está encerrada a sessão.